Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 29 de agosto do ano de 2022. Estamos no dia 2 de Elul, do ano 5782. Estamos no segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabat, e nós estamos então na nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal. A nossa Parashá Shofetim, Juízes, traz para nós, na sequência do último livro da Torá, as preparações para o Rosh Hashanah, o Ano Novo, bem como também para as demais festividades. Yom Kippur, temos Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Nós temos aí, principalmente para o dia de hoje, o tema como o rei pessoal e Teshuvá. Vamos ver a conexão que nós teremos pela frente aí dentro dessa realidade, ok? O mês de Elul, já vimos aí, é um convite de fato a Ani Ledodi Vedodi, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3. Então temos aí diante de nós a graça bendita sobre o rei no campo, e o nosso Rebbe Menachem Mendel vai nos falar hoje sobre a questão do rei pessoal, ok? A Teshuvá, que é o tema central do nosso quinto livro, o Devarim, Deuteronômio, e também nós estamos no mês de Elul, não é à toa que o quinto livro sempre está aí em conexão com o mês de Elul, o mês que nos fala sobre Teshuvá, onde nós temos aí o chamado a Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, buscando realmente o perdão divino, mas temos aí um aspecto também sobre a questão do perdão ao próximo, Temos que ver esse detalhe aí também. E nesse sentido, buscando aí como o rei está no campo, o sentido de que, de fato, nós temos esse acesso ao rei. Significa que, de forma simples, objetiva, sem deixar de haver verdadeiramente em nós a kavaná, a verdadeira intenção do coração, que está conectado com a Teshuvá, o arrependimento de forma simples, Mas nós já vimos aí que Teshuvá é realmente a tradução literal de Teshuvá é retorno. Por isso, na sequência, Teshuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Ou seja, dentro desse aspecto, o que os nossos mestres querem nos ensinar, Teshuvá, retorno e arrependimento, são coisas que estão conectadas. Não tem como você retornar a Deus e não ter arrependimento. Não tem como você ter arrependimento e retornar a Deus. E o que significa nesse aspecto a questão da Teshuvá? De uma forma bem simples. Lembra quando o papai chamava você? Menino, menina, vem cá, o papai quer falar contigo. Quando o papai falava isso, o que acontecia? Já vinha aquela pulguinha atrás da orelha e a gente falava, o que será que eu fiz de errado? Não é verdade? Então, um exemplo simples aí. A mamãe deixou ali na mesa, um doce. E a mamãe falou que não era para pegar. Só que o doce sumiu. O que você tem para me falar sobre isso? Então, automaticamente, nós como crianças, nós logo abríamos o bico, Eu peguei, que não sei o que, aí começava a choradeira, E aí o papai falava o quê? Da próxima vez, avise a mamãe. Não pegue sem pedir. É uma das características que normalmente os nossos pais,
eles sempre começaram a ensinar aos filhos a questão da responsabilidade, né? Não pegar nada sem antes pedir. Não pegar nada que não seja seu, o que é dos outros é dos outros e você não deve pegar o que é dos outros e etc e tal, né? Então, quando o papai chamava para a conversa, nós sabíamos que alguma coisa ia acontecer, né? E alguma coisa eu fiz de errado. Então, aquele momento, vamos conversar? É exatamente isso daí. O rei no campo, e ele está acessível a todos que o buscam com kavaná, verdadeira intenção do coração. Então é isso. O rei, o nosso Pai das misericórdias, o nosso Pai celestial, ele está chamando cada um de nós. Vamos conversar? É um momento de realmente nós conversarmos com o Pai, com o Rei, e realmente fazermos aquele exame introspectivo e então falarmos com sinceridade, transparência com o nosso Rei, o nosso Pai das misericórdias, né? Então, por isso, nós temos aí a questão da Techuvá, que está conectado diretamente a nós, e a questão do rei pessoal, né? Nós vamos ver aí sobre a questão de nomear um rei na nossa aliada de hoje, e dentro desse aspecto, qual é a conexão com o rei pessoal. Sabedores que somos que o povo de Israel não tem mais rei, já faz um bom tempo, né? E qual é o sentido disso? Qual é o significado disso? Veremos daqui a pouco, ok? Baruch Hashem. No próximo sábado, dia 3 de setembro, às 20 horas, o nosso Rav Yaakov Geranstad estará fazendo o lançamento oficial, né, do projeto Faratstar, que significa expansão. Então, é um projeto de expansão do movimento Benei Noach por todo o Brasil, né, principalmente. Então, neste sábado, dia 3, né, às 20 horas, né, depois nós estaremos passando o link para a conexão com este cerimonial que vai acontecer, né, no sábado à noite, para que todos possam estar presentes, verem, né, o nosso Rav, né, poder ouvir dele, né, as palavras sobre o próprio projeto. E nesse momento, né, o Rav, ele estará fazendo o lançamento oficial de 9 centros regionais, ok? É que nem um organograma que nós conhecemos muito bem, dentro de todas as coisas que tem estrutura, administração e etc e tal, existe um organograma, ok? Então, especificamente, a nossa sede, né, a Sinagoga Rabbá de Brooklyn, em São Paulo, com Rav Yaakov Geranstad, então é a cabeça do nosso organograma. Então, a sinagoga sede é a cabeça, as regionais estão logo na sequência abaixo. E cada regional, ela estará realmente de acordo com a sua própria região, como o nome diz, né? Estará incumbida de fazer a divulgação, a expansão do movimento Benei Noach, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e as comunidades Benei Noach que vão, né, se estabelecendo através das regionais, são elas que estarão conectadas com as regionais, as suas respectivas regionais, ok? Então, nesse sentido, é uma questão de organograma, estrutura, organização, administração, e ao mesmo tempo, juntos, estarmos aí cumprindo a questão de levar em frente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? O conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, ok? Nesse aspecto, os nossos mestres aí falam, né? Ramban, Rashi, o nosso Rebbe Menachem Mendel, os nossos rabinos, à medida que nós vamos expandindo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica,
a consciência divina, não deixando com que a consciência divina esfrie, fique congelada, anestesiada, né? E nós estamos passando aí, o mundo, o nosso país, está passando por momentos delicados, né? Momentos frágeis, em que se nós não tomarmos as nossas posições dentro do monoteísmo, com estrutura, organização, administração, disciplina, hierarquia e etc. e tal, né? Então a coisa vira bagunça e dentro desse aspecto aí, né, realmente o sistema fica fácil de poder dominar. Não há liderança, não há organização, não há disciplina e, portanto, né, é que nem uma boiada desembestada. Cada um faz o que quer, cada um vai para um lado e não vira nada. Então, esse projeto, o Faratstar, é exatamente isso, para termos organização, administração, disciplina, hierarquia, podemos realmente seguir as coisas devidamente estruturadas, né? Vimos aí essa semana, né, Moshe, ele lutou contra o opressor e os opressores para libertar o povo judeu. Ensinou o povo judeu a lutar, batalhar, labutar pela sua liberdade. Com qual finalidade? Para servir a Deus, trazer mais presença divina e fazer com que o mundo ele realmente seja transformado na moradia de Deus. Então, dentro desse aspecto aí, amados, nós precisamos estar assumindo as nossas responsabilidades, ok? Então, dentro desse aspecto aí, os nove centros, né? Os 9 novos centros regionais que serão chamados de sinagoga, cidade tal, regional, né? Sinagoga Benei Noach, né? Cidade tal, regional, né? Então nós teremos esses 9 centros que são Salvador, Bahia, o segundo, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, o terceiro, São Luís do Maranhão, o quarto, Baependi, Minas Gerais, o quinto, São José dos Campos, interior de São Paulo, o sexto, Miracema, Rio de Janeiro, o sétimo, Piracicaba, interior de São Paulo, o oitavo, Brasília, Distrito Federal, e o nono, Bauru, a nossa região, né, interior de São Paulo. Então, por exemplo, cada uma delas, né, então será Sinagoga Regional Bauru, né, São Paulo, ok? Então, é a regional, né, e essa regional, ela estará realmente com a responsabilidade de fazer a divulgação, a expansão do movimento Benei Noach, né, a divulgação do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E de acordo com a região, né, cada comunidade, cada grupo que vai aparecendo estará sendo automaticamente filiado à regional e juntos em conexão com a sinagoga sede Rabá de Brooklyn, São Paulo, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad. Ok? Então, essa é de forma mais simples, a questão dessa estrutura, essa nova estrutura que o nosso Rav está encabeçando. Tendo em vista que o movimento Benei Noach, graças a Deus, está crescendo bastante dentro do Brasil. Nós estamos, né, dentro de todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros temos movimento Benei Noach. Temos aí comunidades, sinagogas Benei Noach em todos os estados da nossa federação. Então, o movimento cresceu bastante. Baruch Hashem por isso, né? Então, então precisa realmente fazer essa estruturação, ok? Automaticamente, né, nós estaremos aí nos próximos dias compartilhando, né, nos nossos canais, nas redes sociais,
nós estaremos compartilhando, e vamos compartilhar aqui também, né, o link que o nosso Rav estará compartilhando para essa reunião. Então, quando estiver próximo da reunião, nesse dia 3 de setembro, às 20 horas, né? Então, vejam bem, como o link, né, o site, né, ou a sala, como queiram, tem lugar para 500 pessoas, né? Então, completou 500, então não dá mais para entrar. Então, por isso, as pessoas que queiram, né, estar comparecendo e participando deste momento precioso, então nós estaremos compartilhando o link e você não demore para entrar, né, porque completou a sala com 500 pessoas, então automaticamente ela não vai mais abrir a oportunidade do 501. Então são para 500 pessoas, ok? Então fique atento aí ao compartilhar, deixa anotado num lugar fácil para você não esquecer, e no sábado, né, à noite você já comece a se conectar, né? Segundo o nosso Rav Yaakov Gerenstad, a sala será pelo Zoom. Então quem não tem, né, o aplicativo do Zoom, então já baixe o aplicativo no seu celular, no seu computador caseiro, já deixa lá o Zoom já instalado, e aí na hora que você acionar o link, automaticamente você já vai para o Zoom, o aplicativo, ok? Então, dentro desse caso aí, é onde nós teremos aí essa questão do projeto Ufaratistá, que significa expansão, ok? Alex Felipe Moura, como faz para entrar nesse sistema? Aí, no projeto Ufaratistá, né? É isso que nós acabamos de falar. Se você está interessado na questão de fazer parte de algum grupo Benei Noach com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, né? Então, entra aí, né, no nosso PV, no nosso Zap, que nós estaremos passando as instruções, bem como também os links adequados aí para esse sentido aí, um grupo ou uma comunidade, uma sinagoga Benei Noach, nesse projeto todo aqui, ok? Assim como também, né, amados, né, não esqueçam de colocar aí o nome da cidade que você está, para que a gente possa aí estar compartilhando o link, né? E aí você faz a sua decisão, né? Teremos aí estes 9 centros regionais e, obviamente, a Tzedakah vai ser fundamental, né? Os dízimos, as ofertas, as doações, para que o projeto possa ter andamento, né? Saco vazio não para em pé, você sabe disso daí, ok? Então, e também, né, nos vários grupos aí, está sendo compartilhado, né, os estudos do nosso Rav Yaakov e de outros sábios que falam com muita profundidade a questão sobre a Tzedakah, né, o quanto é importante, de fato, nós estarmos aí conectados com aquelas 5, aqueles 5 alicerces, né? Techuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, as nossas preces diárias, por isso que é importante termos o Sidur para as nossas preces diárias, né? O estudo da Torá, das 7 leis de Noach, por isso que é importante também termos o guia Benei Noach, e a de Tzedakah, né? Que também você encontra as instruções tanto no guia como nos estudos que temos por aí, ok? Nesse sentido aí, são os nossos 5 alicerces, onde nós precisamos estar aí diariamente conectados com toda essa realidade, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos agradando o nosso Deus, trazendo mais luz divina, mais luz da presença divina, mais luz da presença da própria Torá, das 7 leis de Noach, e dessa forma estarmos aí
transformando o nosso mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? Então, firme aí, gente, né? Vamos estar juntos nesta jornada aí, né? Então, por isso, né? Não seja miserável, né? Não deixe com que o escorpião, a serpente do bolso, né, impeça você de fazer tzedakah, ok? Então, nesse projeto aí, né, as pessoas poderão fazer as suas doações de 1 a 12 vezes, né, que é de um ano, mensalmente, você pode fazer mensalmente, né, com seu cartão de crédito, ou pelo Pix, né? E aí nós estaremos também compartilhando o Pix da nossa região, né, Bauru e região, e aqueles que quiserem participar conosco, contribuir conosco, também terá essa possibilidade, né? Ou o próprio lançamento, aí nós estamos compartilhando, né, o projeto Faratistá, e ali tem o link, né, para fazer as doações pelo cartão, né, para Bauru e região, e nessas 9 comunidades também, no próprio link, tem as comunidades regionais aqui para o fazer, ok? E aí fica a sua livre escolha. O importante é você não deixar de fazer, né? E por isso você faz a sua oferta, seu dízimo, sua doação, ponto final. Faça com kavaná, com verdadeira intenção do coração, ok? É importante isso daí. Aí alguém fala assim, puxa vida, mas eu vou fazer aí uma doação só de R$10, não tem problema, né? A meta nossa né, estipulada pelo nosso horário, vai, né, de R$120 até, se eu não me engano, acho que R$2.000 ou R$5.000, né? Que tem magnata aí que pode fazer doação de R$5.000, não resta dúvida, né? E Baruch Hashem por isso, né? E se você tiver uma verdadeira intenção do coração, kavaná, Hashem, abre as portas dos teus tesouros aí para que eu possa fazer doação de R$5.000 por mês. Ele abre. Como ele vai fazer você ter as condições, é ele que faz. O importante é você ter a kavaná, a verdadeira intenção do coração. Se é realmente para a glória de Deus e os projetos que vêm enaltecer o nosso Deus, se a kavaná for verdadeira, pode ficar certo. Ele abre a sala dos tesouros e te dá condições para tal. Entendeu? Por quê? Porque lembre-se dessa frase, Deus é tudo. Tudo é Deus. Entendeu? Então é isso daí. Tome posse. Você é filho. Você é filha do único e o verdadeiro Rei dos reis, o nosso Deus. Ok? É isso daí, gente. Como nós vimos aí esses dias atrás, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel falando, né? O opressor interior, né? É aquele que nos amarra com tantas questões e nós ficamos incapacitados de entender, compreender e fazer. Então, livre-se dos seus opressores interiores. É maravilha, ok? Nós estamos aí, né, no mês de Elul, e esse mês de Elul vamos dizer assim, de forma tranquila e suave, é um puxão de orelha de um pai misericordioso. Não é aquele puxão de orelha no sentido de arrancar a orelha, é aquele puxãozinho de orelha para chamar a atenção. Entendeu? É esse puxãozinho de orelha que o nosso Deus nos dá nesse sentido aí no mês de Elul. Preparação para as festividades, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, certo? Sukkot, a festividade das tendas, da Sukkah, ou Sukkot, né? Sukkah, tenda, Sukkot, tendas, né?
Então temos aí, né, a festividade de Sukkot, que entre outras coisas traz para nós a mensagem do tabernáculo, do Beit HaMikdash, ou seja, o teu tabernáculo interior, o teu templo interior, o teu Beit HaMikdash interior, né? Estar abrigado debaixo da sombra do Onipotente, a tenda, a Sukkah de Hashem. E por aí afora vai, amados, né? 7 dias de Sukkot, no 8º dia, Shemini Atzeret, 8º dia. Um dia a mais com o Pai Celestial, um dia a mais com o Rei, certo? Na sequência, Shemini Atzeret, temos Simchat Torah, que é a alegria da Torá, que marca o início do novo ciclo dos estudos da Torá. Agora será neste dia 5.783. Então, entre outros casos aí, né, o mês de Elul, ele traz para nós, né, a Teshuvá, que é o quê? Como consertar, como que eu devo me consertar. Então, Teshuvá significa, né, de forma bem simples que todos entendem, arrepender-se de algum erro que você cometeu e resolver não repeti-lo. Não podemos, né, realmente fazer Teshuvá, né, e fica aquele negócio, né, cometo o pecado A, vou fazer Teshuvá, depois eu volto, faço o mesmo pecado A, faço Teshuvá, depois volto, faço o mesmo pecado A. Então, Teshuvá não é isso. Teshuvá é corrigir o erro que cometemos e resolver não repeti-lo, né? Então, essa precisa ser a nossa kavaná, a nossa verdadeira intenção de arrependimento, reconhecer o erro, o pecado, confessar e realmente estarmos aí não repetindo-o, ok? E esse repetindo, né, amado, só para dar uma pincelada, é aquela questão, fazer por gosto, né? Repetir o pecado porque gosta de fazê-lo, né? De forma consciente, premeditada, né? É gostoso esse pecado, né? Então, então não houve Teshuvá, né? Então, nesse sentido aí. Agora, aquela questão do pecado involuntário, sem querer você escorregou no sabão, né? E aí você faz Teshuvá do mesmo jeito, reconhece que você errou, e aí você aprende a lição. Aonde foi que eu escorreguei no sabão? Qual foi o ponto em que eu pisei no sabão e escorreguei? Aí você já tira a experiência e você já fica preparado. Na hora que acontecer a armadilha, então você já está preparado. E aí você faz o quê? Você simplesmente sai fora da armadilha e ponto final. O mês de Elul traz para nós essa questão do rei estar no campo. E o Alter Rebbe explica que no decorrer, né, do mês de Elul, então, todos vão para os campos, né? E vão encontrar o rei. Então a pergunta é, mas se não tem rei, né? Literalmente falando, então que campo é esse? Então nosso Alter Rebbe explica dizendo, é o momento de nós irmos aos campos espirituais para encontrar a luz do semblante de Deus. A presença divina, a Shekhinah. Então é um momento que você precisa entrar na presença divina com mais confiança como filho e nesta presença nos campos espirituais experimentar realmente de uma forma ímpar a questão da Shekhinah, a presença divina. Uma outra coisa que nós temos aqui dentro desse aspecto de Teshuvá, nós precisamos tratar seriamente, com dor, a questão da farpa. A farpa. Lembra aquela questão da farpa? Aquele pedacinho de espinho que entra na carne,
aquele pedacinho de farpa de madeira que entra na nossa carne, em alguma parte do nosso corpo. E você não pode deixar ali, é um corpo estranho. Então aí você tem que fazer o quê? Você tem que retirar aquela farpa. E como que é retirar aquela farpa, né? Então vamos lembrar mais uma vez da mamãe, quando nós crianças tínhamos uma farpa, um espinho que entrou, uma farpa que entrou em alguma parte do nosso corpo, no pé, na perna, no braço, na mão, no dedo, né? E o que acontecia? Então a mamãe chegava, fazia o quê? Vem cá, menino, vem cá, menina, senta aqui no colinho. Ó, vai doer, mas precisa tirar, senão vai fazer mal para você. Então a mamãe vinha com o quê? Vinha com aquele álcool cheio de ervas e outras coisas mais lá no meio daqueles álcools, né, que a mamãe fazia, não é verdade? E então jogava um pouco lá na parte onde estava o espinho, a farpa, e depois ela desinfetava o quê? Uma agulha. Ela desinfetava a agulha e aí falava, ó, vai doer, mas não se mexe, senão fica pior. E aí, então, não se mexe que fica pior, e aí então pronto, o terror tomava conta de nós, né? Mas a mamãe falava, mas vai dar certo, fica quietinho que dá certo. Não se mexe, que vai doer menos. E aí nós fazíamos o quê? A gente confiava na mamãe. Então, ela começava a cutucar com a ponta da agulha onde estava a farpa, e aquilo doía. Mas a mamãe disse para não mexer, porque fica pior, vai doer mais. Então você mexia o corpo inteiro, menos aquela parte onde estava a farpa. Lembra disso? Quem passou por isso sabe que maravilha que é isso daí, não é verdade? Né? Então, aí a mamãe ia com todo aquele cuidado, mas de forma incisiva, porque precisava tirar a farpa, porque poderia provocar uma inflamação, uma infecção, né? E antigamente tinha aquele problema do tétano, lembra do tétano? Né? Aí a coisa piorava mais ainda. Então a mamãe tinha todo o cuidado de fazer isso daí, não é verdade? Aí depois que tirava a farpa, ela fazia o curativo, tudo mais, e aí a mamãe falava o quê? Aí, ó, pronto, acabou, pode parar de chorar, mas que você é molenga, hein? Chorou desse jeito, olha só, não foi nada, né? E aí a gente ficava com aquela vergonha, a mamãe falou que eu chorei à toa, meu Deus do céu, mas doeu. E aí, não passava 5 minutos, o que fazia? Nós já estávamos correndo, brincando, pulando, saltitando e etc e tal. Ou seja, o mal foi removido. O mês de Elul é o tempo de fazermos a mesma coisa, removermos uma farpa do nosso corpo, chamada de pecado. E por isso, realmente os nossos sábios dizem, é um corpo estranho, e para remover, dói. Por quê? Porque da nossa natureza, da alma animal, a má inclinação, ela gosta do pecado, mas tem que remover, e isso dói. Entendeu? Então, dessa forma, né, podemos nos ferir e chorar para remover a farpa, mas nós precisamos eliminá-lo. É um corpo estranho, o pecado, e só nos causa dor e tristeza e choro. Então precisa ser removido no nosso dia a dia. E o mês de Elul é esse mês que traz para nós a oportunidade ímpar do ano de podermos fazer esse exame mais introspectivo. É o último mês do ano, e é por isso que Elul nos chama a techuvá, ao arrependimento, o retorno a Deus, para fazermos esse exame introspectivo, uma autorreflexão no ano que está se findando. Como que eu fui? Eu fui mais positivo ou mais negativo? Eu fui mais obediente ou mais rebelde? Como eu fui neste ano? Eu fiz mais preces diárias ou menos? Eu me dediquei mais à causa dos Benei Noach,
o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica ou não? Eu fiz realmente a minha tzedaká mensal, constantemente ou não? Tudo isso está conectado com as nossas 5 bases, os nossos 5 alicerces. É em cima deles que nós vamos fazer a nossa reflexão. Aliás, começamos no dia de ontem, durante todo o mês de Elul, certo? Então, nós temos essas questões. Então, por isso, os nossos sábios dizem, como uma farpa, nós precisamos tirar esse corpo estranho, chamado pecado. E por isso, né, quando conseguimos fazê-lo, né, então podemos, com júbilo, como a criança que nós acabamos de citar, exemplos pessoais, não restam dúvidas, podemos exclamar, ele está fora, a farpa, o pecado. Tal pecado, graças a Deus, venci. Então, está fora. Novo embate, novos desafios e é seguirmos em frente. Ok? Então, vamos em frente dentro desse aspecto aí, né? Para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí no mês de Elul, fazendo aquilo que é de fato agradável ao nosso Deus. Ok? Amanhã nós estaremos falando sobre 7 coisas fáceis que você pode fazer neste mês de Elul para se preparar para as grandes festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, ok? Então amanhã nós vamos falar sobre 7 coisas fáceis. O nome já diz, viu? Fáceis. Você só não faz se não quiser, ok? Mas é isso daí. E não esqueçam, né, amados, que de fato nós temos aí, durante este mês de Elul, né, uma saudação que você pode incluir no seu dia a dia aí, para com as pessoas, para com o seu irmão. Ketivá vehatimá tová, que você seja inscrito e selado para um ano bom, um ano novo, aliás, um bom ano, né? Ketivá vehatimá tová, né? Que você seja inscrito e selado para um bom ano, né? E quando nós estivermos lá já às vésperas de Rosh Hashanah, aí nós vamos ter o acréscimo, né? O Metuká, né? Um ano bom e doce, né? Não é verdade? Um ano bom e doce, né? É maravilha, que seja cheio de doce de coco, né? Maravilha, amo doce de coco. Doce de abóbora com coco, ai que maravilha! E o doce de abóbora é um dos itens para Rosh Hashanah. E nós vamos estar falando o que significa o doce de abóbora, ok? Então, é isso daí, amados. Vamos em frente, porque o nosso Deus é maravilhoso. Por isso você está aqui. Nós estamos aqui, diante do nosso Deus, né? Já estamos desde ontem nos campos espirituais do mês de Elul, né? Buscando cada vez mais a nossa presença divina, ok? Então a nossa aliá de hoje, né, que é a segunda aliá, está no capítulo 17 de Deuteronômio, do verso 14 até o verso 20, que nos fala sobre a nomeação de um rei. Então nós temos aqui, quando você chegar à terra que Deus, seu Deus, está dando a você, e você tomar posse dela e se estabelecer nela, você dirá, eu apontarei um rei sobre mim, né? Como todas as nações à minha volta. Você sempre apontará um rei sobre você, aquele que Deus, seu Deus, escolher. Vejam bem como nós temos aqui, aparentemente, uma contradição. Porque, primeiramente, o versículo 14, Moshe está dizendo exatamente os ditos de Hashem, vocês vão tomar posse da terra prometida. E a partir do momento que vocês tomarem posse da terra prometida, estabelecer cada um nas suas porções de terra, então vocês apontarão um rei sobre mim, quer dizer, um rei sobre o povo, ok? Como todas as nações, porque vão querer um rei igual todas as nações têm um rei. Aí o verso 15 diz,
você sempre apontará um rei sobre você. Então Moshe está falando, né, as orientações divinas. Então você sempre apontará um rei sobre você. Veja bem que Moshe está usando a expressão sempre. Você, povo judeu, apontará sobre você, povo judeu, um rei. Então vejam bem que aqui Moshe está falando algo muito profético, muito profundo, muito elevado. Ou seja, sempre haverá sobre você, povo judeu, um rei. Na sequência, então ele diz, você sempre apontará um rei sobre você, vírgula, aquele que Deus, seu Deus, escolher. Então aí, quando nós temos essa vírgula, então vem algo explicativo. Como será escolhido este rei? Então aí, Moshe diz, aquele que Deus, seu Deus, escolher. Conhecemos a história que o povo escolheu o primeiro rei, o rei Shaul, por causa da sua postura física. Ele era maior de todos no meio do povo judeu. Então o povo escolheu pela sua visão física e externa, portanto. Então escolheu o rei Shaul. E aí aconteceu o que aconteceu, que todos nós sabemos. Mas aqui Moshe está falando algo profético. E aquilo que é profético não vem de forma, de acordo com aquilo do mundo de Asiá, o mundo que nós habitamos. O mundo da ação, o mundo materialista, físico. Por isso nós temos aí o profeta dizendo, né? Realmente que o homem escolhe segundo aquilo que ele vê, mas Deus escolhe segundo a medida do coração, a kavaná, a verdadeira intenção do coração. Por isso, né, só antecipando e abreviando para o momento, teremos um momento adequado para poder falar. Por isso que David, o rei David, foi chamado como o rei segundo o coração de Deus. E foi com David que Deus firmou um pacto desta profecia. Um pacto para sempre, um pacto eterno. Ou seja, aquele a quem Deus escolher será o vosso rei para sempre. Por isso que o rei Mashiach, que se revelará, e ele pode se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, é da descendência de David. Por quê? Porque Deus falou a David que o cetro não sairá da tua casa, da tua família. Então, o rei Mashiach, ele vem da descendência de David. E um outro rei que foi apresentado por aí, a partir dos anos 365, 390 da Era Comum, ele não tem a descendência de David. E segundo a própria tradição, nem pai humano ele tem. Então, portanto, ele não tem descendência de David. Ele não tem o sêmen da descendência de David. Para ser um judeu é contado a partir da mãe. Mas a questão do reinado, a questão da potestade, do poder de rei, é através do pai. Por isso as tribos de Israel traz o nome do príncipe de cada tribo. Então é assim que é contado sobre a questão de tribo e reinado. Então, o verdadeiro Mashiach, que poderá se revelar a qualquer momento mesmo, ele vem da descendência de David. Está aqui, no último livro da vida, a confirmação dos outros livros da Torá, que confirma. Né? Depois nós temos aí, né, os profetas, salmos, etc. e tal, que vem só somar a isso que que Moshe está falando. Então, aquele que Deus, seu Deus, escolher.
ele apontará um rei sobre vocês para sempre. Então, meus amados, a promessa divina, ela não caiu por terra. Deus não é homem para mentir. Muito menos ele se materializa em forma de homem para ser chamado filho de homem, onde não há salvação. O filho do homem não há salvação. Só em Deus há salvação. Então, portanto, Deus não é homem para mentir. E muito menos filho do homem. Ele é o grande eu sou. Ele é Ein Sof. Ele é o infinito. E, portanto, o que ele prometeu, ele cumpre. Literalmente. Mesmo que por aí afora estejam querendo, deturpar a mensagem real e verdadeira das sagradas letras, mas não tem como. Só há um Deus, só um Criador, só há um Salvador. Não adianta este ou aquele sistema mudar as coisas, inventar. Vai se cumprir a palavra divina, ponto final. Ok? É isso daí. Então, e outra coisa aqui, na sequência aí do verso 15, o rei que você apontar sobre você deverá vir de seus irmãos judeus. Então, a linhagem do rei David é uma realidade. Você não apontará um gentio sobre você, alguém que não seja seu irmão. Então, ele tem que ter a linhagem judaica. Ele tem que vir do ramo de Yehudá, de Judá. De Judá vem David, vem Salomão, vem aí a promessa, etc. e tal, ok? Então, o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro rei Mashiach, ele virá desta linhagem, ok? Entretanto, ele não adquirirá para si muitos cavalos, mais do que ele necessita para sua carruagem. Aqui já um aspecto dentro do rei humano, que viria sobre o povo judeu. Então, aqui ele está dizendo sobre a questão, aquele que estiver como rei na liderança do povo, ele não pode, de forma alguma, ter enriquecimento ilícito e nem em demasia. Ele não pode ostentar luxo, riqueza. Tem que ser as coisas com medida, com a sua devida medida, ok? Então, é um exemplo para as questões de liderança sobre os povos, onde as pessoas visam o luxo, a riqueza, e o povo cada vez mais na sua miséria, ok? Isso é assim para que ele não leve o povo de volta para o Egito, a fim de conseguir mais cavalos, pois Deus disse a vocês, vocês jamais retornarão àquele caminho novamente. Ou seja, vocês jamais retornarão ao Egito, E tanto é que, de fato, não retornaram mais ao Egito, E o Egito nunca mais foi a potência que foi naqueles dias da libertação do povo judeu também, Então, o verso 19, nós temos aí, falando sobre a questão que o rei, ele deverá ter 2 cópias do rolo de Torá. E no verso 15 diz, uma cópia será colocada em seu tesouro, e a outra permanecerá com ele, e ele a levará todos os dias de sua vida, para que ele aprenda a temer Deus, seu Deus, para cuidar diligentemente da observância de todas as palavras desta Torá e de seus mandamentos suprarracionais. Isto é, assim para que seu coração não seja arrogante sobre seus irmãos, e ele não se desviará nem mesmo do menor mandamento, seja para a direita ou para a esquerda, a fim de que ele governe por um longo tempo sobre seu reino, ele e seus filhos dentre Israel. Então aqui o que nós temos aqui no aprendizado prático para aprendizado da Torá? Primeiramente, o rei, ele poderia ir para a guerra sem a espada, mas ele não poderia ir para a guerra sem o seu rolo pessoal de Torá.
Isto ele não podia. Ele podia esquecer a espada, mas o rolo de Torá jamais. Porque se ele esquecesse o rolo de Torá, todo o exército seria derrotado. Então, o rei, ele tinha dois rolos de Torá. Um ficava no seu arquivado no seu tesouro pessoal, e o outro andava com ele, ficava na sua posse, na sua cintura. O rolo de Torá, ele tinha que andar com aquele rolo de Torá onde ele fosse. Ele ia dar audiências, o rolo de Torá tinha que estar junto com ele. Ele sairia para qualquer lugar, o rolo de Torá tinha que estar com ele. Ele ia para a guerra, o rolo de Torá tinha que estar com ele. Ele podia esquecer a espada não ia fazer falta para ele. Ele estando com o rolo da Torá, Deus estava lutando por ele e pelo exército dos judeus. Ponto final. Ele esqueceu o rolo da Torá e foi com a sua espada, perde a batalha. Então, esta é a realidade que fala aqui. E isso mostra para nós a realidade do que? No aprendizado espiritual, em estarmos nos campos espirituais no mês de Elul. A Torá precisa estar conosco todos os dias. A leitura da Parashá semanal, a sua leitura diária, a participação nos estudos de Torá. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, faltar com a presença da Torá na nossa vida. É estar com a Torá dioturnamente. Este é o sentido exato da palavra, ok? E no finalzinho nós temos, longo tempo sobre seu reino, ele e seus filhos, Quer dizer, o rei e a sua descendência. Então Rashi, ele comenta sobre isso dizendo, isso nos ensina que se seu filho for digno de se tornar rei, ele recebe preferência sobre outra pessoa. Rambam, Maimônides, quando um rei é consagrado, ele e seus descendentes recebem a monarquia para sempre, já que esta é transferida por meio de herança. Não apenas a monarquia, mas todas as demais posições de autoridade e designações em Israel são transferidas para os filhos e netos para sempre, desde que a sabedoria e o temor a Deus do filho sejam iguais aos do rei. Quando David foi consagrado, ele ganhou os direitos à coroa da realeza. Assim, a monarquia pertence a ele e seus descendentes homens para sempre. Entretanto, este direito somente era transferido aos seus descendentes justos. No entanto, Deus prometeu a ele, a David, que a monarquia jamais cessaria de seus descendentes. Então vejam bem, posterior a David, David foi chamado homem segundo o coração de Deus. Depois dele, semelhança a David, foi de certa forma aí um pouco menor do que o próprio rei David. Por que isso? Porque de fato o filho de David, que estará à sua semelhança como um homem segundo o coração de Deus, o rei Mashiach, que se revelará na redenção final, ele estará trazendo a honra e a glória do trono de David, seu pai. Entendeu? Então, essa glória, por assim dizer, o Mashiach, o rei Mashiach, ele restabelecerá na redenção final, no seu reinado, nos seus dias. Ok? E aí, então, a honra de Davi, por assim dizer, com toda a sua glória, será devidamente restabelecida nos dias de Mashiach. Ok? Então, esta é, sem sombra de dúvidas, ele e seus filhos. Segundo Maimônides, Rambam,
na Leis de Reis, no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: o rei é o coração de toda a congregação de Israel. Ou seja, o rei de Israel é o coração de Israel, de todo o povo. Por isso, o rei, ele precisa ser o rei segundo o coração de Deus. Senão, entra aquela parte lá, né? Um rei justo, o povo é feliz. Um rei perverso, o povo sofre e chora. Então, né, continuando, segundo os nossos mestres do Hassidismo, o coração não tem uma função por si mesmo e serve meramente ao restante do corpo. Ele se move constantemente, visto que todo o seu propósito é préstimo aos outros órgãos. Ou seja, o que o ensinamento racídico quer mostrar para nós aqui é uma verdade científica e espiritual. O coração, ele serve todos os órgãos, todos as veias, células do nosso corpo. Se você falar assim, eu vou parar de respirar, você para. Eu vou fechar os olhos, você fecha os olhos. Eu não vou comer nada, você não come por um período que você estipular. Eu vou sentar, você senta. Eu vou levantar, você levanta. Eu vou correr, você corre. E assim sucessivamente. Agora, fale para o coração parar de bater. O meu coração vai parar de bater. Para, coração! Ele não obedece. Ele não para. Por isso, ele está em constante movimento para propósito, para servir o seu propósito. Qual é o seu propósito? É préstimo aos outros órgãos. O rei é o coração do povo. O rei é o coração de Israel. O rei Mashiach, nos dias da redenção final, ele não será apenas o coração do povo judeu. Ele não será apenas o coração de Israel. Ele será o coração de todas as nações. Por isso, amados, esta bandeira de Mashiach é a bandeira que se estenderá sobre todo Israel e sobre todas as nações. Porque quando o rei começa a governar, ele coloca a sua bandeira para marcar o seu reinado. E ele finca a sua bandeira no seu território que pertence a ele. E na redenção final, o rei Mashiach, ele governará não somente para o povo judeu, não somente para Israel, mas para todas as nações. Por isso diz a profecia que de Jerusalém sairá para as nações a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E por que sairá de Jerusalém para as nações? Porque ele é o rei sobre tudo e todos. E este rei Mashiach, ele levará não somente o povo judeu, não somente a Israel, mas todas as nações para servir o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Por isso a sua bandeira, ela será fincada em todas as nações. Entendeu? O que é o rei? E é isso que Rambam nos diz, e juntamente com os ensinamentos racídicos. Por outro lado, o cérebro está distante do restante do corpo. Ou seja, o cérebro está aqui em cima, distante do restante do corpo. Ele é o coordenador de toda atividade energética que corre pelo corpo. Mas ele próprio se mantém, de certa forma, afastado. Olha só, ele está aqui.
de uma certa forma, afastado do resto do corpo. Portanto, ele não se move como o corpo, demonstrando sua qualidade de afastamento. Por essa razão, um rei é comparado especificamente ao coração, visto que ele é totalmente devotado ao povo e envolvido com suas necessidades. Por isso, o coração, de uma certa forma, ocupa a parte central do nosso corpo. E a partir disso, ele se estende por todo o nosso corpo, servindo o nosso corpo. Por isso, o nosso coração, ele bombeia sangue, vida. Ele bombeia oxigênio, renovação de vida. É assim que o rei Mashiach fará para com o povo judeu, para com Israel e para com as nações. Vai trazer vida e vai trazer renovação, renascimento da verdadeira vida. Mastiga. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, dando uma palha sobre isso daqui, ele nos fala sobre a questão do rei pessoal. Vocês devem nomear um rei, aquele que Deus escolher. Por mais que o povo judeu não tenha tido um rei desde a destruição do primeiro templo, lá no primeiro templo já caiu o reinado por terra. E não terá outro além do próprio Mashiach. Ainda assim, nos é ordenado designar uma autoridade acima de nós, tanto no nível pessoal como coletivo, sempre que for relevante. Os sábios dizem que a cada um de nós arranje para si mesmo um mestre da Torá, com quem possamos nos consultar sobre todos os temas relativos à vida espiritual. Por isso que o Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais, falam: procure um rabino e sigam. Está dentro desse aspecto aqui que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos orienta, certo? O nosso Rebbe Menachem Mendel é o líder máximo da nossa geração. A semelhança do rei de Israel, depois do ocultamento do seu corpo físico, não se levantou nenhum líder, a semelhança do Rebbe Menachem Mendel. Então, os rabinos que estão aí conectados com o Rebbe Menachem Mendel são os emissários do Rebbe Menachem Mendel. E os rabinos estão cumprindo, entre outras coisas, principalmente uma ordem que o Rebbe deu para levar aos não-judeus o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. O conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu, aquele que é um e único, Criador, Deus e Salvador. E é o que os rabinos estão fazendo nos quatro ventos do nosso planeta. E nós aqui no Brasil temos a graça de termos o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, ok? Então não devemos nos iludir que podemos confiar em nossos próprios juízes e policiais, os nossos juízes e guardas interiores e também os que estão por aí, certo? As lideranças que estão por aí. As lideranças que estão por aí, amados, nenhuma está segundo o coração de Deus. Alguns se aproximam um pouco mais. Por quê? Porque dão liberdade para o povo expressar a sua fé. Pô, isso já é muito bom. Você ter liberdade e não ser escravo. E você pode realmente ter a sua livre expressão de fé. Isso é uma liberdade extraordinária. Por isso que nós estamos aqui falando do único Deus, do único Criador, do único Salvador. Por isso que nós estamos aqui falando da Torá e trazendo o conhecimento deste único Deus e trazendo o conhecimento do Rei Mashiach,
que se revelará a qualquer momento mesmo para a redenção final. Se nós perdermos essa liberdade, amados, aí fica complicado as coisas. Por isso, não vamos, como diz o nosso Rebbe nesta semana, né? Vamos lutar pela nossa liberdade, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, tampouco podemos pensar que não existe ninguém capaz de nos entender o suficiente para servir como o nosso rei, entre aspas. A Torá nos assegura de que, se buscarmos de forma apropriada e diligente, encontraremos os mentores mais adequados para as nossas necessidades espirituais. Por isso, nós estamos aí, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, o nosso mentor espiritual, o qual, de fato, tem realmente respondido, né, os nossos questionamentos à luz da Torá, à luz da palavra divina, e trazendo a devida orientação para as nossas vidas, o nosso monoteísmo diário, né, baseado na Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e suas ramificações e Tzedakah. Ok? Baruch Hashem. Amanhã nós estaremos aí falando, né, pela graça e misericórdia de Hashem, falando os nomes dos nossos amados que estão presentes aí na nossa live. O assunto era extenso e a gente tinha que acelerar um pouquinho os passos aí. Amém? Graças a Hashem, que as vossas vidas sejam ricamente espiritual, física, financeiramente e materialmente, sejam grandemente abençoados por Hashem, pelas suas conexões com os estudos da Torá. Que Hashem não deixe nenhum de vocês sem respostas às suas preces e que Ele dê muita proteção, saúde, vigor, muita prosperidade para se envolverem cada vez mais nas causas, né, dos projetos, o Faratsat, né, a expansão para divulgarmos cada vez mais a verdadeira luz e que a escuridão não tenha vez. E que possamos cada vez mais falarmos do único e verdadeiro Deus e do único e verdadeiro Mashiach, que se revelará a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.